gente vai continuar aqui a questão do formalismo atual da técnica, na ocasião, né, do texto que ele está escrevendo Função e Campo, que mais parecem os rituais obsessivos. Então ele segue. Nele se transmite uma técnica de estilo, é o tal do Mossad. Eu botei enfadonho, expliquei a história do moço já no outro. É enfadonho, é chato, cansativo, etc. Ou até reticente em sua opacidade e que qualquer arejamento crítico parece transtornar. Porque eles piravam da cabeça cada vez que você mudava as coisas. Você não podia mudar aquilo, não é? Era insuportável para eles. Gente, eu conheci essa gente, mais ou menos, né? Eu ainda peguei bastante a psicanálise assim, tá? Pra você ter uma ideia, os congressos deles eram fechados. O dia que abriram, a gente achou que tinha muita coisa para ver. Foi um horror. Não tinha o que dizer. Foi pior abrir. Mas eu peguei porque era fechado. Opacidade, não sei se eu falei para vocês da outra vez, é uma sombra intensa e cerrada, onde não passa a luz. Então, nesse lugar, né? Constatar o que se sucede. Acaso não basta para nós convencer-nos disso, constatar o que se sucede nesse lugar? E aí vem o parágrafo 12, né? Nele se transmite uma técnica, nesse lugar, de estilo enfadonho, ou aí vem a questão do Mossad, ou até reticente em sua opacidade, e que qualquer arejamento crítico parece transtornar. Tá do lado de lá daí, as coisas funcionavam assim. Não quer dizer que não tenha um Lacan ou outro. Como também aqui, eu conheci pessoas que achavam muita graça da maneira como tinha que funcionar, mas na verdade não estavam de acordo. Na verdade, ela assume um aspecto de um formalismo levado ao cerimonial e a tal ponto que podemos indagar-nos se não sucumbe à aproximação mesma com a neurose obsessiva, através da qual Freud visou tão convincentemente o uso, se não a gênese dos ritos religiosos. Agora o 13. A analogia que acentua ao considerarmos a literatura que essa atividade produz para ela se alimentar. 2 pontos. Tem-se ali a impressão frequente de um curioso circuito fechado, já li para vocês o que era, onde o desconhecimento da origem dos termos gera o problema de atribuí-los e onde o esforço de resolver esse problema reforça o desconhecimento. Para remontar as causas dessa deterioração do discurso analítico, é legítimo aplicar o método psicanalítico à coletividade que o sustenta. Então, vocês têm de um lado a proposta do Lacan, de outro uma realidade que é o que está acontecendo na IPA. De um lado, o Mossad você pode usar como aquela coisa que um contribui com o outro, um troca com o outro, um aumenta a informação sobre a psicanálise, de outro, como é enfadonho, não quer estudar, não quer fazer nada. Ele está discutindo exatamente isso, quer dizer, o quanto essa coisa lá dentro se fechou e deixou de existir o que tem que haver para que a psicanálise aconteça. Eu só repeti aqui porque, como eu fui lendo muito devagar, parei pelo moço, andei por outra coisa, eu fiz aqui um apanhado geral para vocês entenderem qual a questão. A questão é que a IPA estava se tornando nisto, nessa coisa que fechar, e que eu tô vendo acontecer agora. Pior. Agora a gente ainda fala por cima, ainda encontra. Eu entendo o lacanês perfeitamente para saber se o camarada, quando fala lacanês, está falando alguma coisa com consistência ou se ele está simplesmente fazendo um trocadilho atrás do outro. Mas
Não acho que as pessoas tenham esse alcance todo. E se fascinam, às vezes, com certas coisas que são ditas que são absurdas. Então, existe o problema. Nós temos o problema que na época do Lacan não tinha, que é o lacanês. Vocês reparam que Lacan não fala em lacanês. Lacan é barroco, mas aqui não tem lacanês. Vai ter lacanês, estou chamando de lacanês, é aquela coisa que é toda truncada, que brinca com a palavra para cá, para cá, para lá, para cá, só depois do seminário do sintoma. Então, essa brincadeirinha, né? E aí fala, e aí arranja uns termos complexos, aí você fica prestando atenção para ver se está falando com nexo ou não, né? Quando você vai ao congresso. E às vezes não tem nexo nenhum. E tem que falar assim, porque senão você não é lacaniano. Eu preciso que você seja lacaniano é sabendo Freud, é sabendo o Freud que o Lacan resgatou, que estava uma porcaria lá na IPA. É isso que é ser lacaniano, que é o que ele era. Não é falar bonito, que nem é bonito, não. É falar uma opção de bobagem às vezes. Ou então, eu sei muita topologia. Fui assistir uma cidadã, ela é uma autoridade de topologia. Eu falei, como? Eu conheço ela há tanto tempo, ela nunca soube topologia, sabe? Cheguei lá, ela ficava puxando, eu não estou com o anel aqui, ela desenhava puxando o nobo romeno para cá e para cá e para cá, quer dizer, ela não entendeu que, né? Não tem como, não adianta você ficar puxando para cá e para cá e para cá, vai dar lá mesmo, né? Os eixos são os mesmos, né? Então não tem essa história de puxa para cá, puxa aqui, isso aí não é topologia, coisa nenhuma, você tem que engambelar. Então, a gente está com esse problema. Foi por isso que esse meu amigo falou isso para mim e que eu aceitei fazer o que eu estou fazendo. Quem quiser aproveitar, aproveita. Quem preferir falar embrulhado, fala. Quem continuar a dar seminário e se dá bem aí, dá. Eu não tenho que julgar nada. Esse problema não me corresponde. A minha parte eu tenho que fazer. O que o Lacan disse foi isso aqui que eu estou lendo. Aliás, estou lendo Lacan. Eu leio Lacan e às vezes eu leio a definição de um termo que ele vai usar, por que ele vai usar. E de vez em quando eu falo para vocês o que está acontecendo nesse meio, né? E o meu problema é mais a psicanálise já depois de Lacan, porque é a mesma coisa que eu falei, economia antes do Piketty ou depois do Piketty. Se você já leu o Capital no século XXI, não tem cabimento mais você ficar com um Marx antigo, né? Vamos para frente, a economia mudou. Depois que você tem lá os gráficos, as tabelas e tal, que o Tomás Piketty acrescentou. Então, o Lacan é como o Tomás Piketty na economia. Não tem como. Depois do Tomás Piketty, o Marx jamais será o mesmo, né? Você vai ler diferente, você pega o Capital, eu já leio com muito mais, não precisa nem mais ler, se você conhece o texto, é como quando você conhece Freud, você já sabe do que o Lacan está falando, aqui ou aqui ou aqui, né? É completamente diferente, né? Tanto é que ele achou aquilo tudo lá uma porcaria, saiu do MIT e foi para a França fazer as coisas dele e contribuir com a mudança na União Europeia que está acontecendo, né? Que estava uma porcaria a União Europeia, em termos de subsistência mesmo, né? Estava muito atrasada. Quem quiser ler, lê. Existe um livro que se chama Será que há um futuro para a Europa? Né, que ele escreveu, além do Capital no século XXI. É o equivalente. Isso aqui é o equivalente do Piketty na economia.